Esse é um dos textos usados na nossa lição número 15, com o tema Tudo Entregarei, o tema geral, e o nosso tema específico de hoje, ou subtema da revista, Amor ou Paixão. E nós iremos trabalhar esse tema nesses minutos que se seguem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versos de 22 até o 25. Primeira de Pedro 1, de 22 em diante. A santidade no amor, diz o epígrafe aí das vossas Bíblias. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que Deus abençoe nossos corações para receber a sua santa palavra. Então, nós temos aí o nosso tema, Amor ou Paixão, lição número 15. Eu trouxe aqui uma ideia central, alguns chamam de alvo, ou de tese, que diz o seguinte: precisamos entender que o amor a Deus está em primeiro lugar e devemos amar o próximo como resultado do amor de Deus nas nossas vidas. Esse texto de 1 de Pedro, ele é um grande desafio para nós, porque Pedro diz que a santidade e o amor devem andar juntos. O temor a Deus e o amor aos irmãos devem também andar juntos. Um complementa o outro. O apóstolo João, na sua primeira carta, ali no capítulo 3, ele chega a desafiar as igrejas da Ásia e a nós também, ao dizer que como nós amamos a Deus se não vemos e não amamos os irmãos que vemos. Então é um grande desafio. Amor ou paixão? Todo ser humano precisa ser amado, aqui em nossa introdução. E nós temos no coração uma capacidade muito grande de tendências a amarmos, a aceitarmos alguém ou não. Então, todos nós temos essa capacidade. É um dom que vem da natureza mesmo, da nossa criação. O próprio Deus nos fez assim. Nós não conseguimos ser neutros. O nosso coração precisa cambar para algum lado. A nossa mente, nossos pensamentos. E eu fiz aqui uma definição do que é paixão e do que é amor. Então nós temos paixão, sentimento ou emoção em alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez ou à razão, movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal. Então, nós estamos vendo em nossos dias pessoas matando as outras em nome de uma paixão, aquilo que os psicólogos chamam de paixão doentia. E para nós, como cristãos, é exatamente a falta do amor de Deus. Você pode muito bem não aceitar uma separação, como é o caso que mais acontece, mortes. Um grande índice de mortes de alguém matar por amor ou odiar por amor. Parece antagônico, mas é isso que se colhe nos depoimentos das pessoas que passam por isso.
E muitas dizem que foi um momento até inconsciente, e depois se arrependem amargamente e não tem mais jeito, né? Seria essa vontade impetuosa, esse ímpeto incontrolável. O amor é um sentimento que impede as pessoas, que impele as pessoas para o que lhes assegura o belo e para aquilo que é digno e grandioso. É uma grande afeição de uma pessoa para outra, grande amizade, uma grande ligação espiritual. E nós temos também esse lado de pessoas que têm uma grande amizade. Jesus, ele deu esse exemplo para nós. Ele se intitulou nosso amigo em João 15, João 13 ao capítulo 15. Nós vamos ver Jesus falando com os discípulos como se fossem seus amigos e não somente discípulos, né? E a Bíblia fala que algumas pessoas eram também amigas de Deus, como Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Então é interessante essa amizade. Se nós amamos em primeiro lugar a Deus, nós somos amigos de Deus. Então nós vamos ver o primeiro item da nossa lição nessa manhã, que é o amor cristão. O amor cristão, ele é estendido a amor a Deus, né, que nós devemos amá-lo em primeiro lugar. Inclusive é o que diz, né, o primeiro mandamento, né, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí vem amor ao próximo. A Bíblia nos mostra as diversas esferas que devem alcançar o nosso amor cristão, o que devemos alcançar. Em primeiro lugar, nós podemos ver que o Novo Testamento ele vai trabalhar também o amor conjugal, né? Aqui na letra A. Em Efésios 5, de 22 a 31, Paulo trabalha aquela metáfora que o nosso amor, o amor do homem para com sua mulher, com sua esposa, deve ser comparado ao amor de Cristo para com sua igreja. E a obediência da esposa ao seu marido deve ser também comparada à obediência da igreja a Cristo. E Paulo chega a mencionar que ninguém odeia a si mesmo, e ninguém mutila e maltrata seu próprio corpo. Assim, o marido e a mulher devem cuidar bem um dos outros, e principalmente o marido da esposa. Em 1 de Pedro 3, de 1 a 7, como podemos observar na lição, Pedro vai trabalhar o mesmo tema. E o que chama a minha atenção nesse texto de Pedro é que Pedro diz que o homem deve viver a vida comum do lar com a sua esposa, cuidando dela como parte mais frágil. O que é a vida comum do lar? É o carinho, é o afago, é ver o que a esposa está precisando, é ajudá-la em suas dificuldades, né? Porque se nós formos olhar biblicamente, a mulher ela é auxiliadora do homem. Não diz que ela é cozinheira, que ela é costureira, que só ela vai cuidar da casa e dos filhos. Ela é auxiliadora. Quem deve cuidar de tudo isso somos nós juntos. Eu e a minha esposa, você e a sua esposa, eu, minha esposa e meus filhos, você e sua esposa e seus filhos. O amor também é revelado nisso. Amor aos filhos. De acordo com Efésios 6, verso 4, o texto diz assim para nós: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na admoestação do Senhor. Você que é filho, você que é pai, eu recomendo para você, nesse Dia dos Pais, a leitura de Provérbios capítulo 4 e capítulo 5. Essa capitulação do livro de Provérbios, ou esse número de Provérbios, o número 4 e o número 5, tem muito a ver na relação de conselhos que o pai dá ao seu filho. E é muito importante porque você, na posição de pai, você verá se está aconselhando de maneira correta ou não o seu filho. E você, na posição de filho, verá que aquilo que seu pai está lhe dizendo nem sempre é da cabeça dele, mas é da palavra de Deus. Ele quer o melhor para você. O amor aos irmãos, né? A letra C. Né? 1 de Pedro 1, 22, como nós já lemos, né? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tende em vós o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Que coisa bonita, né? Ainda em Romanos 12, verso 10, Paulo diz o seguinte a todos nós: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando lemos um texto como esse, nós podemos observar que a falta desse amor fraternal entre os próprios cristãos está muito ausente. E a falta desse amor fraternal entre a humanidade, pois a grande maioria entende que nós somos originados na criação por um só Deus e que vimos oriundos de um só casal. Mas ainda assim, alguém olha para alguém que é a semelhança de Deus, que é seu semelhante, e o rechaça com ignorância, com apelidos desdenhosos, com ofensas, e como se não bastasse tudo isso, ainda se dizem cristãos e ainda dão glória a Deus bem alto, chamando os outros, que eu não vou dizer aqui, mas você que tem a sua rede social, você vê, principalmente pelo lado político, com quem não concorda com você ou com alguém. Mas a Bíblia diz ao contrário, nós devemos amar ardentemente, devemos amar sem hipocrisia, devemos tratar os outros com honra, né? Preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Romanos 12, verso 10. O amor aos necessitados. Mateus 25, de 35 a 36. Irmãos, no grande julgamento é interessante o que Jesus diz. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, e assim sucessivamente. Jesus, ele abre esse texto de maneira assustadora para com seus ouvintes. Ele diz, naquele dia eu vou dizer para muitos que estiverem próximo de mim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e vocês não me ajudaram, eu passei por isso, vocês não me ajudaram, eu fui preso, não foste me visitar. Mas direi também a um grande grupo, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes. Amor fraternal, né? E aqui eu quero parabenizar as igrejas que no meio dessa necessidade não têm deixado suas viúvas e órfãos com fome, os desempregados da sua comunidade,
principalmente os membros e congregados. E eu louvo a Deus aqui, ao grupo de diáconos da nossa igreja, que mesmo antes desse momento de pandemia, a nossa igreja vem olhando para essas necessidades, para as necessidades do pão e do vestir de algumas pessoas que têm surgido necessitadas no nosso meio. É interessante, amor aos necessitados. Precisamos dessa prática. Lembre-se, aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. 1 de João 4, 21. O segundo ponto da nossa revista é a prática do amor. Como nós já exploramos na primeira parte, eu vou ser mais breve aqui. O amor matrimonial, que é o amor dos cônjuges, nós já falamos um pouquinho sobre isso. E a nossa igreja preza muito por isso, graças a Deus. No mês de maio, nós reservamos o mês para cuidarmos disso, para darmos palestras, estudos nessa área, e também nos grupos, nos departamentos, né, de crianças acima, né, nós trabalhamos essa parte aí do privilégio e da obrigação de cada um, do homem e da mulher, do pai, do filho, da mãe, e assim sucessivamente. O amor é eterno, isso nós não temos dúvida, porque Deus é amor. Então o seu amor está na eternidade, inclusive para salvar a mim e a vocês, né? O João diz isso: vede com que grande amor nos ama o Pai, ao ponto de sermos feitos filhos de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa a sua carta comungando dessa ideia, que o amor de Deus é revelado agora, nesse momento, a nós, mas ele é pré-existente, ele é antes da criação do mundo, porque ele está no coração de Deus, ele está no ser de Deus. Não é isso que Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 em diante, né? Diz que nós, Deus, né, tem nos amado em Cristo e nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos crescendo para louvor da sua glória. Então o amor, ele é eterno, o amor é fiel, o amor é fraternal, né? A ideia de fidelidade aqui é quase que imutabilidade. Em Deus ele é fiel, em nós nem tanto, né? Mas a gente tem que se esforçar para isso. O amor aos nossos inimigos, né? Jesus, ele nos dá uma lição interessante no capítulo 7 de Mateus. Jesus não está reprovando a oração, nem o sacrifício, nem o dízimo nesse texto, mas ele está dizendo que nada disso adianta se nós não orarmos pelos nossos inimigos. E aí Jesus, ele cita a tradição dos anciãos. Ele diz: o que é que está escrito lá na tradição de vocês? Amai os vossos amigos e odiai vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai por eles. O terceiro item aqui da nossa lição é a teoria do amor, né? Eu estou seguindo aqui o esboço da revista, né? Tudo entregarei, a lição número 15, a teoria do amor. E aí vem a teoria número 1, o amor é paciente, tem paciência, né? Não é fácil, né? Na nossa geração tudo é rápido, haja paciência, né? O amor é bondoso, o amor deve ser bondoso. Como Jesus já disse que nós precisamos ser bons até com os nossos inimigos, então precisamos ser bons para com todos, bondosos para com todos.
O amor não é ciumento. A gente tem que ter cuidado até onde é ciúme e até onde é zelo ou cautela, né? Nós precisamos ter cuidado, né? O ciúme, ele faz parte da nossa carnalidade, então ele precisa ser vencido pelo Espírito. O amor não é orgulhoso, né? O amor não é orgulhoso. E às vezes a gente se sente tão empolgado, né? Eu tenho aprendido ao longo dos anos isso, mas a gente ainda vê nas nossas redes sociais, às vezes em alguns testemunhos, pessoas dizerem que têm orgulho de serem cristãos. Na verdade, nós deveríamos ser gratos a Deus por sermos cristãos. Por que nós seríamos orgulhosos em sermos cristãos? Nada depende de nós, a salvação não veio de nós, dos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus e através da fé em Jesus Cristo somente. Então, a salvação não procede de nós. Deus nos-la deu a cada um de nós. Então, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus por sermos cristãos e não orgulhosos. Você sabe o que aconteceu com aquele fariseu orgulhoso que foi orar juntamente com aquele publicano, né? Aquele fariseu, ele, como homem, ele não faz uma oração errada, porque eu entendo que tudo que ele diz ali, ele fazia para Deus. Só que a sua arrogância foi tão grande que ela ofendeu a Deus. E Jesus ele conta essa ilustração. Ele diz: 2 homens foram adorar, subiram para o monte, para o templo. O fariseu subiu exaltado, disse para Deus o que ele era e o que ele não era, o que ele fazia e o que ele não fazia. Levantou a sua voz com arrogância, e o publicano batia no peito, que na tradição hebraica, bater no peito é se humilhar, é ficar sem palavras. Mas ele dizia: Deus, tenha misericórdia de mim. Pai, tem misericórdia de mim. E aí Jesus faz a pergunta aos seus discípulos: a que vos parece quem agradou a Deus no seu culto? Aí Jesus diz: o publicano, porque quem se humilha, Deus exalta, e quem se exalta, Deus humilha. O amor não é vaidoso, o amor não é grosseiro, o amor não é egoísta, o amor não se irrita facilmente, é o que diz a Bíblia. Não se irrita facilmente, né? Eu não sei se você conhece alguma pessoa que só vive irado ou irada, né? Mas não é fácil você conviver com pessoas assim. E às vezes a gente passa por isso no trabalho, na sala de aula, no nosso ir e vir. E aí não é fácil. Eu quero aqui encerrar fazendo algumas aplicações para nós. Honrarmos a Deus, amando a Ele em primeiro lugar, ou será outra coisa? E as pessoas têm a primazia? Será que nós estamos honrando a Deus em primeiro lugar, amando-o em primeiro lugar? Ou será que outras pessoas ou objetos têm a primazia na nossa vida? Será que demonstramos o amor verdadeiro a todos aqueles com quem temos contato? Será que essas pessoas veem o amor de Deus em nós? Ou elas veem outro tipo de amor? Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E Jesus foi além.
Nós devemos amar nossos irmãos e amar também nossos inimigos. Busquemos a ajuda de Deus para amar de verdade, lembrando que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor não surge do nada, não surge porque você é bonzinho, ou porque eu sou bonzinho, e não sou bonzinho. Mas por causa do amor de Deus que é derramado em nossos corações. Aliás, esse texto de Romanos 5, Paulo, ele faz com que nós venhamos refletir nisso. Quando ele diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem obtivemos entrada a esta graça e esperança na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não em nós mesmos. E aí ele diz que a esperança não confunde. No verso 5 ele termina dizendo assim: por que nós não somos confusos com relação ao amor e à nossa viva esperança? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Podemos concluir dizendo: não podemos amar de verdade se Deus, que é amor, não estiver agindo em nossas vidas. Já pensou nisso? Vamos ler mais uma vez o verso-chave da nossa lição para nós encerrarmos esse momento. 1 de Pedro 1, o verso 22. Vamos ler juntos? 1 de Pedro 1, verso 22. Vamos lá? 1, 2, 3, lendo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Que Deus nos abençoe, irmãos, até que Ele venha.